bota-se na perpendicular, né, ligeiramente inclinada, se aponta ela para o sol e põe-se isso para secar. Nós estamos a quase 6.000 metros de altura lá nos Himalaias. Isso aqui em 2 horas está seco. Aqui em Brasília também, né, pega uma época de seca. Aqui em 15 minutos deve estar seco. Seca o papel, seca o fabricante, seca tudo. No Rio de Janeiro demoraria provavelmente um dia inteiro, né, com aquele bafo horroroso que existe lá. Então, as condições aqui privilegiam esse processo todo. Ela seca com muita rapidez. Então ela é apontada para o sol e ela fica apontada, né, ela fica, por evaporação, aquele excesso de água é retirado ou é expelido da... Não, é mesmo. É que eu estou aqui no departamento industrial da fábrica olhando para baixo, entendeu? Eu estava antes, é outro. Eles, na verdade, todo o espaço que podem ocupar com os moldes que tem, né, eles esparramam os moldes em todo lugar, toda a área, até ser. Então, esse aí é o herdeiro da fábrica. O herdeiro. Esse, não esse. Esse é o bicão, né? Esse é o herdeiro. Esse aqui é o tanque onde eles estavam trabalhando. Né? Você vê um buraco e essa é a água que tem durante a estação inteirinha. Não tem onde tirar mais. É a mesma água que fica aí. E o rio passa lá embaixo. Fala. E essas telas são trama de algodão de quê? De algodão. É? É. E ele não fica bambo? Bambo como? Por causa da gravidade, a hora que você vai levantando. Ele dá uma ligeira embarrigada, dá. Mas aí está uma seta, ela nunca tira na horizontal. Né? Se você percebeu, tinha um slide que ela estava retirando. Ela vai retirando pela ponta, assim, tem toda uma manha para tirar, porque se você fizer assim, faz um barrigão tremendo e é muito provável que você faça um punhadinho de fibra lá embaixo. Tem uma maneira que você precisa tirar com uma certa delicadeza. Né? Mas realmente ele não tem estrutura nenhuma. Ele embarriga também. Né? Não é que não embarriga você tirando, mas embarriga menos do que tentar suspender na horizontal, claro. Cara, eles não usam mais nada, porque o algodão, o algodão com a polpa não pregaria, ele gruda. Mas é bom que grude, porque senão na hora que você colocasse em pé para secar, escorria tudo. Não, mas eu digo quando for tirar. Porque... Não, aí não há nada, não, eles não usam absolutamente nada, é só o que vocês viram aí. Não há nada que faça com que aquilo, depois de seco, a não ser a própria pressão da gravidade, faça com que aquilo fique preso, né, à folha. Mas não tem cola, não tem nada. Quer dizer, depois, vocês vão ver logo depois, quer dizer, o que acontece depois de seco, né, ela puxa, ela descasca, ela tira a folha inteirinha e faz sai, não tem nada, porque não há não há nada que faria isso grudar naquilo lá. Ela fica presa por atrito até e pela pequena força da gravidade que foi aplicada, enquanto está úmida. E óbvio que enquanto está úmida você também não pode fazer nada com aquilo lá, não dá para você tirar. Mas depois de seco, né, essa trama aqui é super forte, né, ela é super bem feita, só que sai que nem uma casca de cebola, você viu, tinha inteirinha assim. Né? E aí o molde vai ser liberado para continuar a produção então. O papel, então, toda a produção de papel, uma grande parte da produção quer dizer, todo o papel, no Nepal não existe indústria de papel ainda. Né? O papel industrializado que eles têm lá é comprado da Índia, né, ou da China. Uma boa parte, talvez mais do que 50% do consumo de papel ainda é esse tipo de papel, para todo tipo de coisa que vocês possam imaginar. Né? Hoje, obviamente, eles estão muito interessados na indústria do turismo e tal. Muito dessa produção acaba sendo canalizada para esse mercado aí. Então eles fazem coisas que têm apelo turístico. Mas, antes da chegada dos turistas lá, que só começou a acontecer nos anos 50, né, o Nepal ficou fechado durante mais de 100 anos. Não entrava ninguém, não saía ninguém. Um país completamente isolado. Né? Foi no final dos anos 50 que começaram a chegar os primeiros turistas, e nos anos 60 foram todos os malucos lá puxar fumo lá nos Himalaias. Aí tem gente lá até hoje, né, que nunca mais achou caminho de casa. É um lugar doideza. Mas a produção de papel era para intercâmbio interno, para comercialização interna. Então o cara que fazia papel trocava papel por cenoura, por carne, é o papel que usa para escrever, o papel higiênico, aliás, papel higiênico eles usam água. Né? Mas é o papel de embrulho, é o papel para fins oficiais, é o mesmo papel. Né? Evidentemente que existem
qualidades de papel, como qualquer coisa, né? Mas é o mesmo processo para fazer o papel de consumo geral. Tá? Então o papel era colocado, né, na porta lá enfim, da loja, né, do shopping, né? E ela pendurava o papel lá e o pessoal vinha, comprava, levava, comercializava. É free shop. Esses slides são de quando? Isso aqui foi em 1986 que eu fui para lá. Não, aquela lá é bigona, tava no ônibus comigo. Eu tenho uma foto do ônibus, eu esqueci de colocar, mas é a coisa mais fantástica do mundo. Era assim, primeira classe é dentro do ônibus, segunda classe é fora do ônibus. Você tem assim, 50 passageiros dentro e 70 em cima. Na terceira classe empurra. Na terceira classe coleta quem cai, né? E a gente vai beirando um precipício, são 3 horas de viagem, né? Mas vai beirando um precipício, você olha lá embaixo, está 3.000 metros de altura. E o ônibus está... E o carro não está nem aí, né? Se cair, está pertinho do céu. Tá? Uma loucura. Então, essas lojas, né? Esse aqui é um vendedor de produtos de papel. Isso aqui, obviamente, tem uma coisa de apelo muito turístico, né? Quer dizer, vende calendário, vende esses símbolos religiosos, e vende um monte de coisa, vende bloquinho. Quer dizer, eles já entraram no espírito mercantilista e comercial da coisa, com todo o direito, né? E o papel aqui, então, ele já está apresentado, ele já está utilizado em várias coisas e você adquire essas coisas. Porque foi muito gozado que eu, conversando com um cidadão aí, ele querendo me entuchar um monte de badulaxa. É tudo muito barato, né? O Nepal realmente, até para a gente em cruzeiros é barato. Mas o que eu percebi é o seguinte, você comprava um calendário desse, ele pegava 3 folhas de papel, que é exatamente a mesma folha de papel, enormes, bonitas e tal, e usava para embrulhar. Aí, eu falei assim, mas quanto custa isso? Sei lá, não sei quantas rúpias custava. Aí embrulhava. Eu falei, então me dá um. Ele embrulhou com 3 folhas de papel. Ele falou, agora eu quero 10 folhas de papel de embrulho. Eu falei, não é nada, papel de embrulho pode levar. Aí eu levei todo o papel de embrulho. Coitado, né? Depois eu fiquei até arrependido. Para cada um que nem eu que passa lá, tem 1.000 que compram os badulaques dele. Então, o próximo americano que entrou lá deve ter levado um monte de cacareco e pagou a minha conta também. Muito bem. Muito bem. Acende um pouquinho, aluno, e para um pouquinho, por favor. Eles falam tem vários dialetos lá, falam de padre, falam eu falava um pouco de inglês. Eu tenho umas experiências assim com falar a língua. Uma vez eu trabalhei com um artista no Japão durante um mês. Era um mestre calígrafo japonês. A gente estava fazendo um trabalho juntos lá no Ministério da Justiça. Os caras não falavam uma palavra de inglês. E eu na época não falava uma palavra de japonês. A gente ficou um mês trabalhando juntos, 8 horas por dia. Ele falava comigo em japonês bem devagarinho. E eu respondia para ele em inglês bem devagarinho. Então a gente tinha a sensação de que estava entendendo absolutamente tudo. Então, tanto para ele quanto para mim, era muito agradável alguém falar com você numa língua que você não entende nada bem devagarinho. E a gente ficou 8 horas por dia durante um mês trabalhando juntos, a gente se entendeu as 1000 maravilhas. Na verdade, a língua não faz falta, né? Quer dizer, não faz falta mesmo. Pelo menos para falar, porque a intenção é até... Né, eu me sinto meio esquisito falando isso, mas é verdade. Quer dizer, a gente conseguia se entender. Eu tinha certeza que eu entendia o que ele falava para mim, apesar de não entender uma palavra, e vice-versa. Muito bem. Então vejam só, eu infelizmente não pude trazer aquele molde porque não coube na mala. Na última hora eu deixei em São Paulo. Mas, isso aqui são folhas, né? São folhas, isso aqui é aquele homenzinho, vocês estão vendo aqui, já tem várias. O pessoal que gosta de bichos e fungos, vocês vão se divertir aí. Mas esse aqui é o resultado daquela folha. Se vocês olharem bem, ó, vocês têm uma folha muito fininha como essa, e tem uma que é bem mais grossinha como essa. Isso aqui são 2 padrões de folha diferentes. Né? Agora, como é que o sujeito, isso aqui não é mágica, isso aqui também não acontece por acaso. Ele sabe quando quer fazer isso, ele sabe quando quer fazer isso. Né? Quer dizer, ele tem lá
um processo que, apesar de ser primitivo ao extremo, né, é difícil imaginar um negócio tão primitivo quanto aquilo. Aquilo lá é um processo industrial e que permite todos os controles que se queiram. Né? Isso é que é fantástico, isso que é genial nesse processo desde o dia que foi inventado. Então, você consegue formular, repetir essa fórmula quantas vezes você desejar e obter exatamente o mesmo resultado quantas vezes você quiser. Então, ele pega uma canequinha, ele dosa aquela canequinha, sai um padrão de folha. Se ele quer aumentar a gramatura, ele põe 2 canequinhas, ou põe 5 canequinhas, ou põe um quarto de canequinha. E ele repete aquilo quantas vezes ele quiser. Então, como tudo é controlável, o molde, o volume de água, a dosagem, é um processo industrial. Não tem mágica, não tem ajuda dos deuses, não tem macumba, não tem urucubaca, não tem nada. Tem que ele sabe reproduzir aquilo, que ele tem um controle industrial daquele processo. E é isso que faz o processo, né? É aí que a coisa deixa de ser mágica e mistério dos deuses para ser um processo industrial. E é isso que papel é desde o dia que foi inventado. Quer dizer, quem não acredita nisso precisa mudar de religião. É processo industrial e tem que ser. Você tem que saber, desde o primeiro momento, formular e repetir aquilo quantas vezes for necessário. Tudo isso é feito de amoreira. É uma espécie de amoreira que eles chamam de dáfio. Né? É a entrecasca da amoreira. Agora, vocês viram também a rusticidade e a precariedade nas condições. Amoreira é amoreira. Então, se vocês olharem, é tudo estilogravura. Se vocês olharem bem, quer dizer. Não é estilo não, isso é tipografia. Tipografia, quer dizer, mas é o princípio estilográfico. Carimbo. Matriz de madeira isso aqui, né? Porque isso aqui é tudo gravado à mão, você vê? Esse calendário todo. Mas o de É cima tudo gravado à mão. Não, isso aqui é tipografia. Estilografia. É, gravado na madeira. Mas aquele ali na madeira, olha só. Ué, mas isso aqui eu vou contar uma história amanhã para vocês sobre estilografia. Pode ser, perfeitamente. Pode ser o quê? Pode ser estilografia. Pode também ser serigrafia, não sei, quer dizer, pode ser. Eu não acho que é serigrafia porque eles não têm essa sofisticação lá. Serigrafia você precisa ter, até para imprimir isso por serigrafia, você precisa ter uma tremenda tela, né? Que eles não têm. Eles não têm nem fábrica de queijo, não tem nada. Tem 3 fábricas no Nepal, em 1986. Tinha uma de charuto, que foram os cursos dela. Tinha uma fábrica de queijo, né? Eu falei queijo, mas na verdade que os suíços deram. E tinha uma fábrica de tampinha de não sei o que, apesar de não ter garrafa. Foram 3 doações de povos amigos, né? Que resolveram ajudar o Nepal e montaram lá 3 fábricas. Tem um certo absurdo. Quase. Contei uma história. É menos provável que seja fundo, é mais provável que seja ferrugem da água. Né? Eu não sei, olhando, não é minha área não é conservação vegetal. É mais provável que seja oxidação da água, porque aquela água era uma porcaria. Né? Dá para olhar também que ele utiliza muito vasilhamento de metal. Sim. Não, aquela água, apesar de ser uma água vinda lá, enfim, está escorrendo lá do Monte Everest, é uma água que já passou pela casa de muita gente. Né? Aquilo lá já é uma água deteriorada. Está longe de ser uma água limpa. Aqui, em outras estações, eles conseguem produzir coisa melhor porque a água está numa situação superior. Mas deixa eu só chamar a atenção para algumas coisas aqui antes da gente fazer o intervalo. Se vocês olharem bem, quer dizer, vocês viram a precariedade das condições de trabalho. Então aqui vocês veem, nessa folha, nitidamente, por exemplo, tem até um bicho morto. Se vocês olharem, tem um mosquito morto. Tem meleca de nariz, tem pelo de orelha, tem casquinha de não sei o quê, mas tem casca da planta, né? Tem sujeira. Tem coisas que são deploráveis do ponto de vista assim, mais ortodoxo. Mas essa folha de papel para qualquer papeleiro, sabe, membro do sindicato, isso aqui é um horror. Mas a peculiaridade desse papel está exatamente nisso. Quer dizer, ninguém mais faz um serviço tão porco quanto esse do que os nepaleses. Agora, ele é legal por causa disso. Porque, como esse aqui, só existe lá. Entendeu? E tem o seu charme. Tem o seu charme de ser a coisa mais primitiva que se conhece na face da Terra. Não tem ninguém que faça um negócio tão... A não ser algumas pessoas no Brasil que a gente sabe que trabalham em condições semelhantes. Mas, assim, a nível industrial, é difícil conceber uma coisa.
aliás, sabe-se que não existe mesmo. Né? Então, se vocês observarem, tem muita impureza aqui. A gente acha incrível, a gente acha fascinante porque a gente está ligado nesse tipo de coisa. Mas, do ponto de vista assim, técnico, isso aqui é uma folha deplorável. Né? Ela tem até a nível de distribuição, é uma coisa muito irregular. Mas também é uma distribuição feita no book, né? Na mão. Né? Quer dizer, depois que ela faz 300 folhas por dia, ela já não está muito mais prestando atenção. Né? Uma pessoa, aquela oficina, aquele módulo papeleiro lá, aquele módulo de produção, faz em média 500 folhas por dia. Eles têm 250 moldes aquela unidade, fazem 250 de manhã, depois do almoço fazem mais 250. Porque é um volume bastante razoável. E essa aqui é uma folha um pouco maior, de uma qualidade um pouquinho melhor, né? Você vê, essa aqui já é uma folha, também está toda cheia de coisinhas, mas é uma folha já feita por pessoa, por gente mais competente para no tamanho dela. Tem que ser assim, então você vai Vamos dar uma paradinha para esticar as canelas, depois a gente continua. Muito bem. Então ficou claro aqui o que nós vamos mostrar já esse processo novamente em um outro lugar, só para a gente enfatizar esse. Esse é o processo, isso que a gente acabou de ver, esse sistema nepalês aí e chinês de 2000 anos atrás, é o processo mais fácil, mais simples, um dos que permite um melhor controle e o mais recomendável a nível caseiro. Quer dizer, quem está querendo montar a fabriqueta de papel em casa, ou quem já tem, considere com todo carinho essa possibilidade aqui. Depois eu explico qual é, obviamente ninguém vai puxar um desvio do riachinho para o fundo da sua casa, nem trabalhar um buraco cheio d'água no chão. Não precisa fazer nada disso. Existe uma maneira mais sofisticada de se simular exatamente essa situação, né? E com todo esse potencial de controle que é o mais, enfim, de todos os processos que tem, a nível amador e caseiro, esse eu acho que é o mais recomendável. Tá? Com obviamente, a adequação contemporânea, né? Não é molde de paninho, não é uma coisa um pouco... Muito bem. O que é, por favor, Borja? O que é, quer dizer, na verdade a gente viu aqui a invenção do processo de papel, a gente está todo maravilhoso, já mexemos, sacudimos, puxamos, esticamos, está todo mundo encantado aqui como os nepaleses, como os chineses inventaram o papel, mas que diabo é? Quer dizer, o que é que eles inventaram? O que é que permitiu que aquele processo todo fosse concebido? O que é que permitiu que aquela planta tirada, que aquela casca tirada da moreira produzisse então um resultado, essa folha aqui, que fisicamente se assemelha muito à seda que a gente viu ontem. Né? Quer dizer, o resultado do processo, quero chamar a atenção para isso, o resultado desse processo que a gente viu, que os chineses conceberam, produz esse produto aqui, produz esse material que se assemelha muito à seda. Se você pegar isso aqui de olho fechado e a seda de olho fechado, tem gente até que confunde, né? Esse papel mais fininho. Ele tem a lisura, ele tem a transparência, ele tem a flexibilidade, ele tem a maleabilidade, ele tem um comportamento muito semelhante à da seda. E mais, se pegar pincel de pelo com tinta nanquim e escrever sobre isso, ele responde exatamente como responde a seda. Então, né, quando se chegou a isso, os caras falaram, pronto, fizemos seda, sem bicho da seda. Conseguimos chegar onde a gente queria chegar, que é produzir um material que se comporta e se assemelha em todos os aspectos à seda, só que é feito com outro material. Agora, o que é que existe aí por trás? O que é que existe na folha da moreira, ou na casca da moreira, que permitiu que isso acontecesse? É um indivíduo, é uma figura aqui chamada celulose, fibra de celulose, tá? Que é um composto, tem um químico de plantão aqui que usa a casa, depois ele dá a nomenclatura correta das coisas, mas é um CHO, né, com númerozinhos embaixo, é uma composição de carbono, hidrogênio e oxigênio arranjada lá, é uma molécula, né? Me confundo um pouco. Polímero. E a fibra de celulose é um elemento, é um componente que existe na planta da moreira, que existe
no eucalipto, que existe na bananeira, que existe no abacaxi, que existe em todas as plantas sobre a face da terra. É que nem cabelo. Existe na cabeça de todo mundo, menos o espiridião a mim. Né? Ele é a única exceção do planeta que não tem cabelo na cabeça. Em nenhum outro lugar, possivelmente. Mas celulose existe em todas as plantas. E é esse o elemento, esse é o ingrediente, esse é o componente, essa é a matéria-prima que a gente precisa para produzir a folha de papel. E o que é, quer dizer, que cara que tem, como é que é esse elemento? Ele é uma fibra oca, né? Ele é um vaso capilar, é um vaso oco por dentro, que tem formas diferentes, que tem comprimentos diferentes, cores diferentes e características diferentes, exatamente como o cabelo da gente. Então o cabelo da Nadir é loiro, liso e fino. O cabelo da Nena é ondulado, escuro e oleoso. O outro é assim, assim, assim. Cada um tem um cabelo diferente, né? Cada planta tem a sua celulose com as suas propriedades. E essas propriedades da planta, assim como as propriedades do cabelo da gente, definem o aspecto da peruca que a gente faz no cabelo da gente. Definem o aspecto final do papel que a gente faz quando a gente se apropria dessas propriedades todas para trabalhar. Tá? Então, essa aqui é a fibra do linho, visto numa ampliação de 300 vezes ao microscópio. Tá? Essa é a da juta. Se a gente está vendo um detalhe dela, a gente não consegue aqui ver o tamanho dela, mas são tamanhos diferentes, isso é mensurável, existe medida, né? Existe um mecanismo de você medir o comprimento dessas fibras. O comprimento médio, óbvio, porque não são todas iguais, mas elas medem em média de tanto a tantos milímetros, ou enfim, às vezes até centímetros. Quando, né? Quando, pode ir mudando, esse é o sisal, o bambu, o algodão. Cada uma dessas fibras que a gente viu tem suas peculiaridades. O algodão, por exemplo, o que a gente sabe do algodão? O algodão é macio? É macio. O algodão é absorvente? É. É elástico? É, ele é uma coisa assim, né? Ele tem uma certa elasticidade. Ele é... O que mais o algodão é? Ele tem uma cor peculiar, ele é claro. Então, se nós trabalharmos com a fibra do algodão, nós vamos ter como resultado um papel flexível, um papel absorvente, um papel elástico e um papel claro. Né? Mas a gente transpõe, tudo que a fibra tem ao natural, se nós não interferirmos, né, negativamente no processo, você preserva todas essas coisas. O linho, por exemplo, foi a primeira vez, né, a primeira fibra que nós vimos. O que é o linho? O linho é oleoso? É oleoso para burro. Tinha um óleo de linhaça do linho, né? Sai óleo do linho. Ele é oleoso, ele é escuro. Né? Quem já viu linho puro é uma fibra mais escura. É uma fibra resistente? Você faz corda de linho. Né? Você faz tecido de linho. Se a gente fizer um papel de linho, a gente tem um papel impermeável. Impermeável. Ele é até complicado de fazer porque ele em água ele tem uma dificuldade muito grande de relação ali. Então, se você quiser fazer um papel, para que serve o papel impermeável? Além de fazer guarda-chuva e tal, para fazer aquarela, não é verdade? Os melhores papéis do mundo para aquarela são feitos de linho, porque ele é naturalmente impermeável. Você não precisa pegar um papel de algodão que é absorvente e ficar tentando colar, lamber, lambuzar, não sei o que, para não... Não. Você escolhe na natureza a origem, a fibra que te permite fazer um negócio adequado para aquele fim. Tudo isso é teórico, óbvio, porque se a gente não tem linho à disposição, não tem linho à disposição, paciência, tem que fazer com o que tem e tentar melhorar. Né? Mas, em princípio, o raciocínio é esse. Né? Então, o sisal tem suas peculiaridades. Né? Então, a gente tem que conhecer um pouco da natureza dessas fibras. Para que se usam essas fibras? Né? Existem tradições históricas. Né? Existem, por exemplo, o sisal é uma fibra tradicionalmente usada na indústria da cordoaria. Sempre se fez corda de sisal. Então, o que permite fazer corda é porque é uma fibra resistente, quer dizer, aguenta o tranco, dá para você puxar, né, 3 elefantes com uma corda de sisal. Então, se isso é uma propriedade que se quer no papel, no resultado final, isso deve ser aproveitado desde o início. Né? E não tentar pegar uma fibrinha fraquinha e botar a coisa lá para ela ficar forte para puxar elefante. Não é por aí. Né? Quer dizer, aí você só complica e compromete o processo. Agora, tudo isso, de novo, eu digo, é teórico. Você precisa ter a disponibilidade e o acesso a essas coisas todas.
O que sim a gente também tem que entender e saber usar é compor essas coisas. Então, eventualmente você tem um tipo de coisa que você queira fazer com o resultado, sei lá, como resultado final do papel, cujas propriedades você não encontra numa única planta. É o caso do papel moeda. Né? Então, papel moeda, que é o dinheirinho idiota que a gente carrega no bolso, que não vale nada, mas ele precisa, né? Ele precisa resistir, é um papel muito específico, muito especial, porque ele tem que resistir muito, né, ao manuseio, ao tato, à tração, à dobra principalmente. Né? Ele tem que ser também especialmente formulado para receber a qualidade de impressão que ele recebe. Então, a nota do dinheiro, por outras razões, além da segurança, evidentemente, ela é uma composição de várias coisas. Entra no dinheiro, entra algodão, entra sisal, entra a pasta de eucalipto e outras coisas que ninguém diz também o que é, né? que é segredo lá na indústria de salto, mas isso a gente sabe. Né? Então, você combinando naturezas de fibras diferentes, você produz resultados terceiros que se usam essas vantagens todas. Fala. No papel moeda, aquelas pequenas fibras coloridas. Aquilo é meramente... É sisal ou Não, aquilo é lã. É lã? É lã. É para segurança. A única função daquilo lá é para impedir imitação. É porque eu tinha ouvido dizer que era sisal colorido, eu achei meio esquisito. Não, eu acho mais provável, pode até ser que seja, mas eu acho que não é. O sisal que entra ali não é naquela forma. É mais provável que seja lã mesmo, fio de lã. Tá. Quer dizer, eu também não entendo de falsificação de moeda nacional. No dólar é lã. Eu sei que é porque eu faço dólar em casa. Não é lã mesmo. Mas cruzeiro pode até ser sisal, porque a lã é mais cara do que o valor da Olha que eles estão gravando isso. Estão gravando, depois a gente edita isso e apaga. Né? Muito bem, vamos lá. Bananeira. Isso aqui, né, é a vista aérea, né, de uma folha de papel aos olhos de uma mosca posada sobre a folha. Né? Quer dizer, eu já fui mosca, eu sei como é que é, entendeu? A gente quando posa, eu estou repetindo esse refrão aqui, que é uma história muito mozada que eu vi, do Manga, modelo da seleção, que depois eu conto. Não preocupa. Mas ele já tinha sido tudo, ele já falava assim, não, eu já fui isso, eu já fui aquilo. Eu já fui japonês, eu já fui isso. Eu falava assim com uma naturalidade espantosa. Então, uma mosquinha posada, né? Mosquinha que não tenha problema de vista, né? Posada sobre uma folha de papel, o que ela vê, e a gente não vê, obviamente, é essa situação aqui. Então, o que o sujeito faz quando ele agita, né, aquelas fibras sobre a tela dele, o que ele está, na verdade, promovendo é o entrelaçamento, o emaranhamento desses filamentos aqui. Cada um desses filamentos é uma fibra de celulose, né? A gente está vendo isso ampliado muitas vezes no microscópio. Então, ele trama, ele faz uma coisa completamente aleatória, né? Promovendo por agitação que essas fibras todas se emaranhem entre si. Né? Então, uma folha de papel tem esse aspecto aí, é um emaranhamento daquelas fibras celulose. Se essa mosquinha aí pegar uma lente, né? Uma lente de aumento e olhar a folha de papel na qual ela está posada, ela vai ver que não é um mero emaranhamento, não é um prato de espaguete que ela está vendo. Tem algo a mais ocorrendo ali que só com um aumento de uma lupa é possível se verificar. Então existe uma coisa um pouco mais complexa do que um mero entrelaçamento daquelas fibras. Existe uma série de fenômenos aqui acontecendo. Pode mudar. Que se ela realmente pegar um microscópio de mosca e olhar ali em cima da folha de papel, ela vai ver um negócio muito mais assustador do que parecia à primeira vista. Quer dizer, isso aqui, né, é uma fibra de celulose, isso aqui é outra, e ela está emaranhada com uma terceira que está por aqui. Mas veja essa teia toda, esse emaranhamento todo, que é uma coisa secundária que não parecia existir na primeira imagem, está lá acontecendo. Né? E é isso aqui, essa complexidade toda, essa fusão aqui, essa emenda toda que ocorre por causa dessas fibrinhas que dá a resistência, né? E que dá a trama, e que faz com que o papel realmente seja, né, uma coisa que não se desmanche com facilidade. Né?
É graças a isso aí que a gente pode pegar essa folha, né, e o negócio aguenta o tranco, tá certo? Agora, o que é isso aqui? O que é isso aqui que a gente está vendo? Zé Carlos, químico de plantão. Bom, Tem outra química de plantão? Tem, Eunice. Ótimo. Então nós vamos ter um debate acadêmico sobre... não, aí você vai encontrar outras, dentro da celulose você vai encontrar outras substâncias, obviamente, Isso é fibra. que são... São as fibrilas? Não. Quer dizer, sem falar a nível químico isso aqui são as pontes de hidrogênio. Quer dizer, a gente tem uma coisa, quer dizer, não é a ponte de hidrogênio.